Olá, está começando aqui mais uma edição do nosso painel regional, né? Você acompanha conosco, confere com a gente, sempre de segunda a sexta, a partir da 1h30 da tarde, as personalidades da região e do Brasil que passam aqui pelas bancadas e, junto com você, discutem, debatem, aprofundam os temas, os assuntos que fazem a pauta aqui do dia a dia da nossa região metropolitana e, claro, debatem também os assuntos de interesse nacional. Lembrando que o painel regional tem uma reprise também de segunda a sexta, às 8 da noite. E nos finais de semana a gente se encontra aos sábados, 3 da tarde, e aos domingos, às 5 da tarde. Você tem sempre à disposição o nosso telefone para interagir conosco, enviar aí a sua pergunta, o seu comentário, a sua crítica, você fica sempre à vontade, pelo 3014-5281. E o nosso espaço importante pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV. facebook.com/painel regional TV. Aproveito para apresentar aqui a bancada à minha esquerda, nesta edição de segunda-feira do Painel Regional. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Portuária, Verandir Cirino, mais uma vez participa com a gente nesta edição do painel. Ao lado dele, o nosso Heraldo José dos Santos. Comigo aqui à direita, o doutor Pacilo, José Francisco Pacilo, nosso comentarista habitual também das segundas-feiras. E a gente já emenda, como sempre, né? Aqui com o jornal parceiro do nosso dia a dia aqui no painel regional, Jornal Diário do Litoral, que traz nesta edição, nesta segunda-feira, a manchete está aqui na capa do diário, a capa do DL, dá para cortar aqui. Opa, agora sim. Calor faz casos de desidratação subirem 30%. O crescimento foi registrado no Hospital Municipal Antigo CREI, em São Vicente. Né? Infecções gastrointestinais, diz aqui a manchete do DL, são as principais ocorrências, que mostra também aqui a foto que percorre o mundo inteiro, claro, a Marcha pela Paz na França. Eu passo aqui ao Cirino uma edição do DL, passa, por favor, lá encaminha também ao Heraldo, né? E realmente o Pacilo recebe também esta edição do Diário do Litoral. Realmente o calor está atingindo aí marcas impressionantes, né? Durante os últimos dias aqui, sem chuva, né? Um calor que normalmente a gente tem as pancadas temporais de final de tarde, não está acontecendo isso nesses últimos 10 dias, a temperatura realmente está explodindo. Então, essa manchete vem bem a calhar, a pessoa tem que se hidratar, né, o dia inteiro para evitar justamente esses casos de desidratação registrados lá no CREI, no Hospital Municipal de São Vicente. Aproveito para cumprimentar aqui os companheiros de bancada desta edição. Meu caro Verandir Cirino, prazer recebê-lo. Tudo bem, Cirino? Tudo bem, o momento não está muito bom, né, com a nomeação do ministro no Porto, né, um ilustre desconhecido, mas nós vamos tentar administrar mais essa dificuldade. Muito bem. Heraldo José conosco, mais essa edição do Painel Regional. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Boa tarde a você, boa tarde ao doutor Pacilo, boa tarde ao Cirino, sindicalista, um homem que é preocupado não só com as questões da sua categoria trabalhista, mas, acima de tudo, um militante que atua em defesa da cidade e da região. E boa tarde também para Ione Furukawa. Muito bem. Meu caro Francisco Pacilo, prazer revê-lo em mais essa edição aqui do nosso painel regional. Tudo bem, Pacilo? Doutor, uma satisfação estar aqui com você, com o Heraldo, com o Cirino, com a Ione e participando dos assuntos que interessam à nossa cidade, ao Estado e ao país. E sempre conosco, né? Fica sempre aquela dúvida, né? Se ela está na tela, se ela vai entrar na tela, se ela está com... A Ione está sempre conosco aqui, o Heraldo já a cumprimentou, né? E a gente desfaz o suspense do dia a dia e anuncia aqui a participação sempre importante da Ione, que está sempre linkada aí com a sua participação pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV ou pelo telefone 3014-5281 e por todo o material que é produzido aqui pela equipe do painel. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados, boa tarde especial para você de casa que está nos acompanhando. Eu já estou aqui no Facebook esperando a sua participação com dúvidas, sugestões, críticas, perguntas e também a nossa produção te espera através do telefone. Muito bem, através do telefone e lembrando sempre você que estamos em tempo real pelo site da TV Santa Cília, que é o Santa Portal, né? Você clica lá no ícone painel regional e confere a gente online diariamente. Depois do programa encerrado, você sabe, ele vai para o YouTube, você vai ver como preferir os trechos que julgar mais interessantes ou, não é, o programa por inteiro, você fica à vontade. Bom, o Cirino já deu a dica aqui, já anunciou a pauta, né, Pacilo e Geraldo? Já disse que as coisas não estão boas, que as coisas não andam nada bem, lamentável, está satisfeito de vir aqui no programa e tal, mas as coisas não estão nada boas. Evidentemente, você não gostou da indicação do ministro
de Portos, da Secretaria Especial de Portos, o deputado Edson Araújo Edinho, do PMDB. Por que, Cirino? Diga lá. Não, porque ele manifestou-se desconhecer o sistema portuário, inclusive quando foi a Lei 12.815, que foi grande debate no Congresso Nacional, varou a noite todinha a discussão para aprovar na calada da noite, depois de vários debates conduzidos pelo governo federal. Em momento nenhum nós assistimos à participação do deputado na discussão do Porto. Então, ele não teve interesse na ocasião de discutir a lei. Para nós foi uma surpresa ele ser convidado, né? Existia a expectativa de outros parlamentares assumir a Secretaria Especial de Portos. Ainda pior, foi a primeira manifestação pública dele, quando foi contemplado aí com o cargo. Ele anunciou publicamente que ficaria só 1 ano e meio à frente da CEP, que seria candidato nesse período, na próxima eleição lá na cidade dele. Pior ainda, que ele utilizou chavão, aí que nós conhecemos aí como jornalismo, ou seja, a assessoria de imprensa dele falou assim para ele: o assunto predomina a imprensa, dragagem e arrendamento. Você fala sobre isso aí, que a comunidade vai ficar esperta. Esqueceu que o ministro deveria anunciar uma ampla reestruturação na CEP, porque a CEP, quando foi criada e teve como primeiro-ministro Pedro Brito, teve um papel importante de aproximar as comunidades portuárias, trabalhadores, empresários e até os prefeitos das regiões portuárias, num projeto único. Posteriormente, Pedro Brito saiu, entrou o Leandro Cristino, que pouco fez, só simplesmente cumpriu tabela lá, não acrescentou nada. Depois entrou o Antônio Silveira, que tinha interesse, né, de fazer uma reestruturação e, num prazo curto, foi trocado pelo Borges. Então, nós esperávamos que o novo ministro, início do governo, viesse assumir a CEP com ampla reestruturação e transformando a questão portuária como, de fato, interesse nacional. Não foi feito isso aí, infelizmente. Pacilo, pois não, fica à vontade aí. Pacilo, Olha, uma ligação muito importante com eu sou obrigado a Odesp, concordar com com o Portuário, Cirino, enfim. ainda que em parte, porque efetivamente não é só a nomeação do ministro dos Portos, né? Todo o ministério nomeado pela Dilma, de uma certa maneira, trouxe uma frustração. E não se pautou pelo critério da competência, a qualificação, a experiência e a relação com a comunidade ao qual ele iria atuar, né? O ministro. Então, desta maneira, isso é um complicador bastante grande. Mas eu também faço a seguinte reflexão. Eu acho que a própria comunidade envolvida, o sistema, o capital e o trabalho deveriam estar mais unidos e se colocar num patamar de exigência, né, de um líder que tivesse um projeto ou que encampasse um projeto que o sistema tem, os trabalhadores têm um projeto, o capital tem um projeto e hoje não existe mais essa dicotomia, isso hoje é uma parceria. Então, deste modo, eu vejo assim que nós estamos assistindo muito as coisas acontecerem e deveria ser o contrário. Eu vejo aí o exemplo do movimento do passe livre, né, que está se colocando, está resistindo a esses aumentos que, no meu entender, são indevidos. Então, viu, Cirino, eu acho que a gente precisa realmente fazer uma reflexão bastante grande e não esperar que as coisas ocorram. E que a gente vá à luta, que antecipe, que exija, que mobilize, né, para que haja um efeito em favor do Porto, que é uma atriz absolutamente importante no desenvolvimento do país, né? Ela permite inserir dispondo de menores taxas na movimentação de carga, ela facilita a inserção da economia nacional na economia internacional. Tem o aspecto fundamental, principalmente Porto de Santos, aqui quase 25%, 27% da movimentação, da produção passa por aqui. Quer dizer, essa atitude meia passiva nossa é complicadora. Então, eu acho que está surgindo uma série de movimentos aí, esses movimentos têm que se unir para discutir e exigir um direcionamento. Deixar a cargo da classe política
ela atua geralmente de conveniência. E essa conveniência nem sempre é de interesse da sociedade. E nós estamos, não estou falando novidade nenhuma, talvez esteja sendo até repetitivo. Nós podemos ver os projetos que tem no Congresso, como você mesmo falou, na aprovação da 12.815, não houve interesse, inclusive, né, da participação da classe política ligada ao Porto, ligada ao Estado. Então, isso é muito ruim. Eu acho que cabe a nós darmos um outro direcionamento nessas nomeações, nessas posturas, exigindo, se antecipando, não esperando que ocorra, ficando, olha, quem será que a presidenta vai nomear? Opa, nós vamos apresentar nós temos um projeto, nós queremos que haja uma participação direta, né, do trabalhador, do capital. Vejo nisto até os próprios terminais aí, que tem que ter uma entidade um pouco mais mobilizada para que participe diretamente, né? Não é só o processo eleitoral, é todo um processo político de acompanhamento. Tem um SOPESP, mas olha, eu acho que dos operadores. Dos operadores, tem a Associação Brasileira de Terminais, e tem uma série de entidades. Só que isso, pelo que eu posso avaliar, posso aquilatar, pelo que está acontecendo, como essa nomeação aí questionada pelo Cirino, é fruto da falta de mobilização, falta de exigência política, falta de prática política junto, né, à administração pública federal. Porque é muito simples e muito fácil deixar à mercê de uma vontade pessoal ou de uma vontade política partidária que se nomeie alguém para um ministério tão importante, e no caso é a secretaria que tem status de ministério, como a Secretaria Especial de Portos. Então acho que falta da parte da comunidade um pouco mais de participação, e essa participação através da mobilização, e essa na mobilização sem o resultado, e aí sim uma luta política direta. Você quer esse gancho do Pacilo, né, o Cirino? Falta participação, falta mobilização. É possível democratizar um pouco mais essa coisa ou não tem jeito de ficar debaixo da caneta da presidente? Não, eu vou ser pragmático. Todos aí aqui da Baixada acompanharam. Na campanha da Dilma, nós fizemos parte da campanha da Dilma, vestimos a camisa. Eu, inclusive, participei da visita, da organização da visita da Dilma em Santos. 10 dias depois da eleição do segundo turno, nós, sindicatos portuários do Brasil, junto com a Federação Nacional dos Portuários, tivemos na Casa Civil, portanto, posterior à eleição, já estava definido que ela ia ser presidente da República, colocamos na Casa Civil lá nossa posição, que nós vestimos a camisa, mas que nós queríamos participar da discussão, da nomeação do novo ministro da CEP. Colocamos claramente isso. Colocamos que nós queríamos um representante dos trabalhadores portuários na CEP e queríamos uma reestruturação nas administrações portuárias. Colocamos isso aí antes mesmo de nomear o ministro. Então, o que nós estamos sentindo, principalmente aqui de Santos, é que em Santos, infelizmente, nós não temos um deputado da região que tenha a participação ativa no governo, na elaboração dos cargos, na distribuição dos cargos, que pudesse interferir na questão portuária. Nós não tivemos. Nós tínhamos um prefeito de Santos, o Papa, que discutia porto com muito conhecimento, na época que ele foi prefeito, mas na nossa avaliação ele fez uma escolha equivocada. Hoje, se ele tivesse escolhido o partido que ele estava representando, talvez nós teríamos uma pessoa, um deputado, que pudesse fazer uma inserção junto com o deputado, ao vice-presidente Michel Temer, na questão portuária. Se ele tivesse ficado no PMDB. PMDB. E aí, com desculpe os nossos companheiros do PMDB, o PMDB de Santos não discute porto, Nós tivemos uma reunião recentemente com o vereador Banha, que o Banha, ele é oriundo do Sindaporte, o sogro dele foi sócio, a sogra dele foi beneficiária, então nós temos uma relação muito boa com o Banha, está sempre no sindicato, e colocamos nossa preocupação. E solicitamos uma reunião com o ministro para nós apresentarmos nossas reivindicações. Criou
uma ciumeira tremenda, essa procura acompanha. Mostrou que o nome do partido se chama partido, é rachado, é parte da sociedade, um pensa de um jeito, outro pensa no outro. Mas nós queríamos prestigiar o PMDB de Santos, porque seguramente eu sou vice-presidente da Federação Nacional dos Portuários e nós temos possibilidade de conversar com o ministro diretamente. Mas nós queríamos trazer uma discussão muito maior para a nossa cidade. Já se fala aqui nos bastidores, na cidade, e muitos empresários aí, eu discordo do Pacínio, que o empresário discorda do encaminhamento, discorda da nomeação, mas ele não vai a público apresentar a sua discordância. Então, mas existe já em Santos um grande movimento para seja nomeado um novo presidente da CODESP. Um segmento defende que seja retornado para a empresa um ex-presidente da CODESP, que foi muito tempo aí presidente, e um outro segmento que apoia para o presidente da CODESP o consultor portuário que foi candidato a prefeito de Santos, que conhece Porto, participou ativamente da elaboração da lei 12.815, conhece, poderia ser um nome que contemplaria o segmento empresarial e trabalhadores, mas o que nós estamos sentindo, e aí eu queria colocar para vocês que esse que é o meu descontentamento, que o ministro deveria vir a público, o primeiro ato dele, dizer que ele ia fazer um levantamento da situação portuária e ia apresentar uma proposta de reestruturação administrativa nas administrações portuárias. Nós temos cargo de confiança, nós temos diretores da empresa que vieram no primeiro ano do Lula. Então, como ele foi prefeito, e todos os prefeitos têm como uso e costume, quando assumir, trocar todos os cargos de confiança, imaginava, nós, trabalhadores, que ele ia nessa linha. O que ele fez? Foi alegar que vai ficar 1 ano e meio e sair. Então, ele já começa com não tendo crédito no meio portuário, porque ninguém vai investir no ministro que vai ficar tampão. E cometeu outro erro na linguagem popular do dia a dia, ele deixou a gaveta aberta, dizendo o seguinte: eu vou resolver a dragagem e vou resolver os arrendamentos. Ou seja, a minha gaveta está aberta, eu vou ser candidato daqui a 1 ano e meio. Quem puder ajudar, estou aceitando. Praticamente ele quis dizer isso em outra linha. Ou seja, Geraldo, ele sai do cargo no final de março. É isso, né? Tem que se Deixou claro, desincompatibilizar. Né? Diga, Geraldo, pois não. Eu queria aproveitar a presença do Cirino e dizer o seguinte: todo esse problema que está sendo enfrentado pelas categorias do Porto, isso não vem desde a primeira lei dos portos, lá em 93, e mais recentemente agora em 2012. Quer dizer, primeiro, tirou qualquer influência política dos sindicatos no comando da CODESP. Depois houve um esvaziamento dos próprios sindicatos. Quer dizer, e hoje a gente vê aí a nomeação de um ministro que parece que até é um ministro virtual, porque ele nem precisa estar presente nos portos e tal, e enquanto ministro já começa a sua campanha para retornar à prefeitura lá de São José do Rio Preto. O que eu digo, para mim é difícil, porque todo mundo nessa hora, que ele é novo, todo mundo conhece agora o ministro. Tem gente de Santos que é colega do Edinho desde pequenininho. Eu não sei nem que time ele torce, então eu não conheço ele. Agora, nós passamos por uma transformação na lei dos portos. E nós superamos todas as transformações. Nós, inclusive, nós estamos discutindo a adaptação da nova realidade no porto. O que nós estamos discutindo, nós do segmento dos trabalhadores, e posso falar até com parte dos empresários, é que não está nem pacificado ainda as transformações e vem uma pessoa que não conhece o sistema. Não participou nem da discussão da Lei 12.815. Se tivesse participado, tivesse puxado para um lado dos empresários, né, ou para o lado do governo, nós ainda aceitaríamos. Agora ele vai começar do zero. E começando do zero, nesse momento, é prejudicial para todos os segmentos portuários, não só trabalhadores. Muito bem. Vamos continuar falando sobre essa questão portuária, a nomeação do ministro. O que mais importante a gente precisa aqui para a área portuária, Porto Santos? Alguma participação aí, Ione? Por enquanto não. Daqui a pouquinho a Ione traz aí a nossa interação com o telespectador. Lembrando que é uma mensagem da Prefeitura de Santos, já que os estabelecimentos comerciais da cidade, aqueles que comercializam alimentos, como restaurantes, bares e lanchonetes, devem disponibilizar sachês de álcool gel
para os clientes. O projeto que prevê essa medida e altera a redação do artigo 81 do Código de Posturas foi aprovado pela Câmara no ano passado e sancionado pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa. A medida está em vigor, a fiscalização a cargo da Seção de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de Santos. Vamos para o intervalo, o painel regional volta já já. Tudo bem, painel regional está de volta. Este é o segundo bloco desta edição. Nós estamos aqui com prazer recebendo o Everandi Cirino, Everandi que preside o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Portuária, ao lado dele o nosso Heraldo José, e conosco também o Dr. Francisco Pacilo e a companheira Ione Furukawa. Atenta aí a sua participação pelo telefone, pelas redes sociais também, não é? Passamos o primeiro bloco falando aí sobre a indicação do ministro, né? O ministro Edson Araújo, deputado Edinho, do PMDB, que desagradou os trabalhadores, a maioria dos sindicatos aí no Porto, né? O Cirino está deixando isso bem claro, né? E Pacilo tem aí uma intervenção a fazer, fica com a palavra à sua disposição. Cirino, pelo que eu entendi, e eu acredito e sei que você tem uma participação bastante intensa na luta portuária, ou vocês foram traídos ou prevaleceu a incompetência, não é? Porque você participou da eleição da Dilma, se reuniu, discutiu, deve ter apresentado um projeto, deve ter apresentado condições mínimas, né, de indicação para um ministro ou para alguém que fosse tratado da área portuária, que você bem conhece na prática aí há mais de 20 anos, 30 anos. Bom, isto é muito ruim, inclusive porque eu entendo que esta participação foi assim, submissa, não exigiu. Olha, nós temos aqui o nosso trabalho, vamos entregar a fatura, ou é o que tem feito aí, é o que tem acontecido na área política. Vocês estavam lidando com políticos, eu acho que a linguagem tem que ser a mesma, primeiro aspecto. Segundo aspecto também, essa questão de dizer, olha, o ex-presidente, é o consultor, é o não sei o que lá, não é nada disso. É quem tem currículo, quem tem competência, quem tem experiência e vem trabalhar. Pode ser daqui, pode ser de fora, pode ser de Marte. Essa questão de você ficar vinculando aí aquela coisa toda ensarilhada, toda enrolada, nós não avançamos. Eu vi e posso falar assim, de uma experiência também que participo, gosto, tenho interesse, inclusive como acionista da companhia. Essa questão que houve no final do ano, de se trazer o Almir Klink, de se discutir, de se trazer uma nova forma de participação, isso eu acho que é importante. Eu acho que a gente tem que, de uma certa maneira, reconhecer aquilo que é feito de bom. Ex-presidente é ex-presidente, consultor, etc. Vamos juntar tudo. Quem tem currículo, quem tem conhecimento, quem tem experiência, quem tem relacionamento, quem está melhor habilitado para levar o porto para um porto seguro. Quem tem lá dá para trocar. Essa que é a grande questão. Se nós ficarmos aí na questão absolutamente miscuída de política partidária, tem esse resultado aí que nós estamos vendo. Aliás, não é só na CEP, né? No Ministério da Economia, a Dilma teve um discurso, fez inclusive um filmezinho de que os banqueiros iam tirar o pão do trabalhador. Ela nomeia um banqueiro para cuidar do dinheiro da União. Então, isso é uma coisa louca. E não é nenhuma crítica em absoluto. Até porque foi uma, a prática é outra. A prática é outra totalmente. É uma traição muito grande, principalmente a classe trabalhadora, começando por tirar benefícios da área previdenciária. Isso é uma questão que a gente pode até alongar mais tarde. Olha só, você não acha que existe a necessidade de uma prática política efetiva com mobilização? É até engraçado, né? Inclusive, onde eu fui beneficiado nessa participação, porque nós estamos com 2 pessoas que aí me dando até um espaço maior para me colocar à nossa exposição. Primeiro, que é o seguinte, a Codesp é uma empresa de economia mista e tem um estatuto. Inclusive, o nosso sindicato, como acionista desse aí não vale nada, mas nós ingressamos com uma ação, estamos aguardando até a volta do fórum para ver se nós vamos conseguir suspender a decisão da Assembleia. E o Estatuto determina como que é o cargo de direção da empresa. Então, para mim mudar o status que tem a Codesp de cargo indicado, nós tínhamos que mudar o Estatuto. O Estatuto prevê que um dos diretores será empregado da Codesp. Então, nós temos a possibilidade de discutir 2
diretores ser fruto dos empregados da Codesp. Os demais já prevê que é de fora. Quando ele colocou claramente que a Dilma meteu o pau nos bancários, nos banqueiros, e nomeou um banqueiro, representante banqueiro para o ministro da Fazenda, a Dilma fez igual, que nomeou um presidente da Codesp que era dos bancos, não era do nosso setor. Diga-se passagem, ele está tendo uma posição muito boa, está tomando algumas medidas positivas, mas, infelizmente, na redução, ele só está vendo em cima dos trabalhadores. Questão de hora extra, questão de poderia ter feito uma gestão muito mais para fazer uma moralização na empresa no geral. Os trabalhadores, os contratos, os arrendamentos, nos cargos de confiança, nos aluguéis de carro, na permanência de diretor indo para São Paulo com gasolina, pago pelos cofres públicos. Então, dava para ele fazer uma gestão muito mais profissional em cima de todos os serviços não voltados nos trabalhadores. Essa é a crítica que nós fazemos do presidente, mas ele tem tomado umas medidas positivas, embora, deixo claro que ele não é do setor portuário, ele é funcionário do Banco do Brasil, portanto, seguindo a nomeação da presidenta do Ministério da Fazenda. O que está acontecendo com nós, os trabalhadores, as camadas sociais, no governo da Dilma, não vão ter um espaço. O espaço que nós tínhamos no governo da Dilma, com o ministro lá, que saiu na Casa Civil. Não. Na Casa Civil? Na Casa Civil. Mercadante? Anterior ao Mercadante? Não, o cara que atendia lá na Casa Civil, agora Gilberto. esqueci. Gilberto Carvalho, que era o que recebia as entidades, os serviços sociais, sociedade, e o Feijó, que era assessor do Gilberto Carvalho, nós vamos ter nesse mandato da Dilma. Então, nós já estamos preocupados com isso. Não tem. A Dilma não ouve os segmentos sociais. Os segmentos sociais, não o Sindapote, não o Cirino, que eu não sou filiado do PT, não sou petista, por opção que nós tínhamos no momento, os candidatos optamos pela Dilma, não fala, não coloca as suas propostas. Infelizmente, nós somos carregador de piano. Carregamos o piano, na hora de dançar, outros vão dançar que não são nem dos segmentos. Então, esse é que nós vamos continuar. Então, a Dilma mostra, já no início de governo dela, que ela vai vir com um choque na gestão dela em cima dos trabalhadores, já mostra na medida provisória, já mostra na questão do reajuste do salário mínimo, já aproveitando o espaço aí de audiência do programa, o aumento do salário mínimo é 6,32%, 6,32 é o aumento do salário mínimo, vai ser esse. Nossa reivindicação era que seria a inflação mais uma recomposição, nós não conseguimos implantar, não conseguimos nem discutir isso. Agora, esse modelo, nós não temos como mudar os trabalhadores. O que nós dependíamos era de deputados. Infelizmente, os deputados da nossa região, eles não têm uma atuação voltada aos trabalhadores. E, desculpe, o Beto Mansur, que é um único deputado que tem um espaço, fala, porque os demais chegam lá, ele faz só número, só faz número. Tinha o Márcio França, que falava, que era articulado, organizava, mas, infelizmente, nós, na região... Márcio não é mais deputado, é vice-governador. Nós temos na região, nós não vamos ter um deputado, nós vamos ter o Papa, mas o Papa até começar a pegar, eu acho que não vai nem falar no primeiro ano, lá só vai falar assim, quero anunciar meu voto é esse. Porque nós conhecemos o Congresso, sabemos que o sistema o governo domina o sistema. Infelizmente, nós vamos ter um período muito ruim, nós estamos organizando algumas manifestações, não há consenso entre nós temos algumas situações, quer ver, hoje você pode entrar na UOL, não pode fazer propaganda, se não puder, já fiz. Você vai ver a manifestação dos metalúrgicos, lá contra a demissão, você vai ver uma bandeira, pode entrar na UOL, uma bandeira da CUT e nenhuma bandeira do PT. Pode entrar na UOL. PT apoia. Não. Então, eu acho que nós, do segmento de trabalhadores... Mas a CUT não vai apoiar nunca uma manifestação contra o governo do PT. O governo é governo, o sindicato é uma situação. Nós temos que estar na mobilização. O que for favorável, nós temos que apoiar. O que for desfavorável, nós temos que protestar. Então, não adianta. Então, nós estamos patinando para saber. Deveria ser assim, né? Deveria não. Nós vamos ter que acordar. Porque, que nem o companheiro Pacílio colocou, ela baixou um decreto que vai trazer prejuízo
E todo mundo está dizendo, que é todo mundo do governo, que não vai trazer prejuízo. Vai trazer prejuízo muito grande para os aposentados, para o pessoal da ativa, e nós estamos tentando organizar uma manifestação dia 23, na próxima hora, estamos tendo dificuldade de adesão. Então, esse é o social, esse é os trabalhadores que estão desarticulados. Esse é o dia 23, porque dia 24 comemora-se o dia do aposentado, né? Então, esse dia do aposentado. E coordenado pelo companheiro Ariel, nós vamos definir qual o local que vai ser, porque se não for para levar 5 mil na praça, é melhor fazer numa entidade. Então, nós vamos definir isso no meio dessa semana, para pelo menos pôr umas 500 pessoas para a manifestação. Geraldo, pois não. Cirino, então, diante desse quadro aí que você traçou, nós tivemos uma regressão muito forte, muito grande. Porque eu recordo que o último prefeito que conseguiu nomear um presidente da Codesp foi Oswaldo Justo. De lá para cá, nenhum outro mais. Quer dizer, vem Não, tudo... nós tivemos um prefeito que... Não, prefeito não, deputado federal que mandou deputado. na Codesp. Que mandou, Del Bosco Amaral. Não, mas isso foi Del antes. Bosco Amaral... Foi antes. Lá para trás. Antes do Justo, o Del Bosco foi candidato à sucessão do próprio Oswaldo Justo. Isso. Então, eu estou falando de 30 anos para cá, nem mais um outro. É que você é moleque novo, eu já sou velho. já sei que- E, aliás, teve até, né, foi curiosa essa indicação do Justo, ele nomeou o Hélio Nascimento. O Hélio Nascimento, aí que eu quero seguir. Então, você corrigiu, viu, amor? Então, Não, só o complementando. Hélio Nascimento foi indicação do Del Bosco, que era parente do Justo. Sim. Foi o melhor presidente da Codesp. Pois é. Melhor Geraldo. presidente da Codesp. E o curioso é que na mesma época, o então jovem vereador Edmundo Mesquita queria indicar um outro nome. Foi uma polêmica grande na cidade. Você lembra disso? Edmundo Mesquita é um cara que deu sorte. Então. Ele perdeu a eleição e não saiu mais do governo, mas vamos Edmundo foi continuar. o vereador mais votado nessa época. que o Agora- Geraldo se refere aí, da cidade. Como é que está a situação? Como é que foi equacionada aquela nova... a Codesp estava mexendo nos salários, implantando umas novas nomenclaturas lá. Como é que ficou isso? Não, o que é difícil para nós... aí nós Alguns, temos- alguns nós eram temos- beneficiados, outros não. nós temos dois segmentos aqui no Porto, aqui. Os empresários e os usuários do Porto e os trabalhadores. Nos trabalhadores, somos divididos em duas partes, trabalhadores avulsos e trabalhador vinculado à Codesp. Mas a Codesp é uma empresa pública, então vamos trabalhar em cima da Codesp. A Codesp não tem autonomia de definir uma política no Porto. Então, isso que é errado. Então, nós temos que mudar isso. Nós temos que trazer para a administração portuária, definir as políticas para o Porto. Dragagem, zoneamento, arrendamento, não faz. Isso é tudo lá na SEP. Então, nós temos que trazer isso de volta para Santos. Aí, a Codesp, agora, em dia sexta-feira, foi chamado o presidente da Codesp, presidente da Companhia Doca do Pará e de Vitória, para fazer um estudo de uma reestruturação administrativa nas administrações portuárias. Aí os trabalhadores, segmentos da empresa, nenhum deles tem conhecimento de qual proposta que o governo vai fazer. Então, tudo isso está agora parado, por isso que nós queremos uma reunião com o ministro, por isso que nós queremos ser ouvido. Ele vai vir em Santos dia 15 ou dia 16, pedindo uma agenda com os trabalhadores. Agora, 15 e 16 agora, essa semana. Nós estamos pedindo uma agenda que ele receba todos os sindicatos portuários, todos, não os sindicatos. Ele vai à Codesp. Vai à Codesp, vai fazer uma visita aqui no Porto Santo, vai conhecer o Porto Santo. Embora que dizem que ele tem uma casa no Guarujá, dizem. E agora dizem, mas ele vai conhecer o Porto agora. Então nós estamos pedindo uma agenda aí para colocar o que o Pacílio colocou, as nossas necessidades, as nossas reivindicações e o nosso projeto de reestruturação administrativa na empresa. Que ele vai ouvir ou não, mas nós vamos fazer essa provocação. Ione Furukawa, participações dos telespectadores pelo telefone, pelas redes sociais, fique à vontade. Exatamente. A pergunta do Uriel Vilas Boas. Cirino, há unanimidade na ação sindical portuária no sentido de discutir a direção da Codesp? E Pacílio, qual a posição dos acionistas minoritários? Pois não, Pacílio. Eu dou a vez para o Cirino. Talvez você Não, a questão da direção da Codesp, o que nós podemos discutir, e aí com sucesso, é o cargo do que é estatutariamente de empregado da Codesp. Quando eu coloquei aqui para o companheiro Ariel, coloquei aqui,
Nos sindicatos portuários, nós temos 2 segmentos. O avulso pensa no jeito, que é o direito deles, e os sindicatos da administração portuária pensam de outro. Se fosse pelos sindicatos portuários, nós discutiríamos um presidente voltado ao segmento da região, o presidente do CAP da região. Essa é a proposta dos trabalhadores. O nome é secundário, que seja A, B, mas que fosse conhecedor do sistema portuário, que fosse da região, tanto para o CAP como na diretoria da CODESP. Não só o presidente, na diretoria da CODESP, no seu todo. Diga, parceiro, complementação em relação aos minoritários. Né? Os minoritários têm uma posição absolutamente clara. Currículo, título, competência, experiência. É isso que a companhia precisa. Só a companhia docas? Não. Qualquer atividade onde a sociedade invista, eu não posso colocar lá o apaniguado, alguém para cumprir a agenda, alguém para cumprir o mandato tampão. Então, esta questão não pode estar localizada exclusivamente na CODESP. Mas, falando de CODESP, adianta vir alguém da terra que não tem currículo, não tem competência e age como um boneco de Olinda? Não. Eu acho que existe um projeto, existe uma proposta, ela está capenga, porque nos tiraram autonomia, né? O CAP hoje é um órgão meramente figurativo. Eu acho que esta autonomia tem que voltar para a companhia, para ela fazer todo o gerenciamento da área portuária, para ela fazer o plano de zoneamento, para ela ver onde que ela deve arrendar, por quanto vai arrendar, de que forma vai arrendar, né? Eu tenho sérias restrições em relação a essa questão aí do arrendamento, né? Inclusive em editais, etc., porque é uma forma muito ruim de você pagar muito mais caro por um serviço de menor qualidade, né? Países mais avançados como a Alemanha não tem essa questão de tal e etc. Ela falou, olha, eu tenho uma área, eu quero fazer um terminal para determinado tipo de carga e eu preciso desta movimentação anual, ou decenal e etc. E as empresas vão apresentar projetos, etc., de acordo com a sua capacidade, experiência, competência, tecnologia, né? O que adianta? Qualquer edital que sai aí, para qualquer tipo de serviço, normalmente ele vai ao judiciário, demora anos, aí vem o mandato tampão, vem a continuidade do serviço, né? Sem uma decisão final. Porque isso não interessa para ninguém. Então, os acionistas minoritários querem uma maior participação, sim, no direcionamento da empresa. Eu acho que o governo poderia lançar em bolsa, aliás, era uma proposta que foi levada ao Brito, o Brito encampou, né? Ampliar a participação seria uma das formas, estimularia inclusive a capilarização, a participação direta de todos os empregados e todos aqueles que quisessem participar do capital, ajudar a gerir, dar ideias, fiscalizar, participar, indicar, né? Então, isto seria muito importante, esta abertura, porque o governo tem 99,7% de ações. Isso não tem o mínimo cabimento. Deveria reduzir e ampliar a participação. E posso, com muita clareza, aí, falando dos acionistas minoritários, eu acho que é o grande sentimento. O que o minoritário quer ver é a companhia funcionando, dando lucro, em que pese ser um capital misto, objetivamente, só empatando já é suficiente, mas se der lucro melhor, vendo toda a riqueza, trazendo riqueza para a cidade, permitindo isto de uma maneira bastante eficiente, e não nós ficarmos numa discussão, o ministro Tampão não conhece o Porto, tem a casa no Guarujá, isso é muito triste, isso é muito doído, né? Ver um equipamento deste quilate, com esta importância, está limitado a uma questiúncula tão pequena, e é uma grande traição da presidenta Dilma quando faz isso com a classe trabalhadora. Muito bem, a gente tem que sair para mais um intervalo. Eu queria deixar já um tema para o outro bloco, que é essa proposta aí do governo federal, né, tão polêmica, de redistribuir os terminais aqui, né, os novos contratos aí dos terminais portuários, com mais terminais de grãos na ponta da praia, fertilizantes na área de Outeirinhos, que gerou uma polêmica danada, gerou uma ação grande do Banha, que teve em Brasília, teve a participação
própria Câmara Municipal, a gente tem que ser justo nisso, e especialmente do prefeito, né, que criou aqui, tem um decreto que foi derrubado, né, pela Casa Civil. Né? É uma lei. Uma liminar da Casa Civil que derruba a lei municipal do prefeito Paulo Alexandre. Vamos para o intervalo, já a gente discute um pouquinho desse assunto também, que é inquietante, né? Voltamos já. São Paulo, capital, não. Estado de 50%. Muito bem, de volta, esse é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional. A gente recebendo com prazer aqui o vereador Cirino, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Portuária, ao lado do Heraldo José dos Santos, o nosso Francisco Pacilo e a Ione Furukawa com algumas perguntas e participações importantes. A Ione vem já. Só para a gente não perder o gancho, né, o Heraldo, essa questão importante que envolve aí a redistribuição dos terminais e permite, em tese, né, segundo a proposta do governo federal, mais terminais de grãos na ponta da praia, que essa questão dos particulados que incomoda tanta gente, fertilizantes na área de Outeirinhos, atuação muito importante aqui dos vereadores da cidade, especialmente o Banha, foi a Brasília, enfim, a Câmara encampou esse processo todo contra esse projeto do governo federal e ainda também a atuação do próprio prefeito, que criou uma lei municipal que foi derrubada no Supremo, né, por uma liminar da Casa Civil, né, Heraldo? Sim, e essa questão dos próprios arrendamentos não está muito bem equacionada ainda, porque alguns terminais, já em fase de finalização de seus contratos, querem por mais 30, 40 ou até 50 anos, Cirino. E a lei não prevê isso, a nova lei dos portos, mas existe uma certa manobra no sentido de ampliar ad eterno esses contratos, doutor Pacilo. Não, a questão dos arrendamentos aí, que a Prefeitura e o vereador Banha, a Câmara Municipal, na época o presidente da Câmara era o Sadal, sobre a questão do grãos na ponta da praia, foi positiva, houve uma mobilização da cidade no sentido de transferir aquele local dos grãos, houve uma tentativa até da Prefeitura de fazer uma negociação por um período de 5 anos, fazer adaptação à nova realidade, para sem prejudicar a operação portuária daquelas empresas, mas, infelizmente, o governo federal eles dita a regra na questão portuária. Na questão dos contratos, muita gente não percebeu, e a imprensa, não sei nem de Santos, não deu um espaço para isso, o ministro lá acho que foi TCU, autorizou a prorrogação quando foi na calada da noite, quando ia ser substituído, ele foi substituído, o ministro, mas ele autorizou, o último ato dele foi a prorrogação do corredor de exportação lá, da arrendatária do corredor de exportação. Isso fez com que os outros terminais, que estão com vencimento já para 2015, 2016 e 2017, ingressar com pedido de ter o mesmo tratamento. O que vai acontecer com isso? Vai acontecer que tudo que é previsto na lei de modificar a fórmula de arrendamento não ser possível durante esses 20 anos. Ou seja, aprovaram uma lei, a única coisa que aprovou, que teve validade, foi criar esses terminais fora do porto organizado, com tratamento diferenciado, com cobrança de tarifa diferenciado, com a permissão de trabalhar com trabalhadores fora do sistema portuário, ou seja, beneficiou 3, 4 terminais e prejudicou os demais terminais que estão há 20, 30, 40 anos no porto. Isso que a lei de 2015 fez, a nossa presidente da República foi grande parceira desses terminais novos, não os velhos. Os velhos estão perdendo parceiro, inclusive está tendo algumas dificuldades, as empresas estão demitindo pela perda de contrato, porque é muito mais fácil fazer o contrato com um terminal novo, com uma regra de cobrança mais variável do que aquela que era antiga, que é engessada. Muito bem. Ione Furukawa, à vontade aí com as participações dos telespectadores aqui do painel. A pergunta agora é da Carmen do Imbaré. O que a manifestação que está sendo organizada pelo senhor, Cirino, irá cobrar? Como chegará aos ouvidos do governo federal? Não, a manifestação tem como base 2 pontos.
O primeiro ponto é a questão dos aposentados, é o fim do fator previdenciário, uma data base para aposentado salarial, não ficar sujeitando a decreto de salário mínimo. E uma outra é a questão... agora fugiu da cabeça. Bom, mas depois eu lembro. Essas mudanças da medida provisória. Não, e uma outra vertente é contra a mudança da medida provisória. Ou seja, nós não aceitamos a questão da mudança do direito adquirido, principalmente na questão da pensionista. O aposentado que vier a falecer, a pensionista receber 50%. Nós já temos perda nos decorrer dos anos que vai achatando o salário do aposentado, ainda achatar mais quando ele vier a falecer. Qual nós vamos fazer? Fazer a mobilização, tirar um calendário de luta e mandar um documento para todos os parlamentares pedindo para não voltar, para rejeitar a medida provisória. Além disso, nós vamos ver qual dia que vai ser votado o projeto de lei e nós vamos fazer grande caravana para Brasília. Essa que é o que está sendo programado. Perfeito. Ione, mais alguém? Pergunta do Dione do Boqueirão. Na opinião dos convidados, qual o intuito da medida provisória que a Dilma fez, diminuindo as pensões das futuras viúvas para 50%? O que você acha, Pacílio? Eu acho que não houve intuito nenhum. Ela quer fazer caixa para pagar os bancos que a União deve, né? Esse é o único intuito, que é o superávit primário. Ela quer pagar os juros. E vamos tirar de onde? De quem está menos organizado politicamente, de quem não tem uma defesa política, né? Quem não está mobilizado. Vamos tirar desse pessoal mais fraco. E no sistema capitalista realmente sofre aquele que tem menor poder econômico, menor mobilização, menor elemento de luta. Então, aquele que tem menos condição sofre mais. Então, não houve nada de extra. A Dilma simplesmente manteve uma postura muito ruim, né, contraditória, de traição ao discurso dela e à proposta do partido dela. Muito bem. Concorda, Cirino? Além disso daí, que assim, tem uma máxima aí no meio da Previdência Social que estava havendo muito casamento de pessoas com idade com jovens. Então, uma forma dela evitar a permanência da pensão por muitos anos, ela reduzir. Agora, eu acho que essa justificativa é muito pobre para justificar ela fazer uma medida provisória tão prejudicial. Quer ver? Pega um aposentado de 20 anos. Esse aposentado de 20 anos, ele teve uma perda de salário de 70%. Hoje ele está com um salário de 1.500, 2.000 no máximo. Se ele vier a falecer, ele deve ter 65 anos mais ou menos. E a esposa dele, a velhinha, deve ter uns 65 anos também. Se ele vier a falecer, ela vai passar a receber R$1.000, 1.750, R$1.000. Se ela, com esse valor, ele contribuiu a vida toda, trabalhou a vida toda, 30 anos de trabalho, ela não vai ter dinheiro nem para pagar luz, condomínio, se ela for propriedade. Então, acho que o governo errou, mas nós temos possibilidade do movimento organizado trabalhar e fazer pressão no Congresso Nacional para que não aprove essa medida provisória. E esperamos que os companheiros que são militantes do Partido dos Trabalhadores não continuem com essa defesa, que nós não vamos prejudicar os direitos adquiridos. Nós já estamos prejudicando. Tem uma medida provisória, já foi publicada a medida provisória, que já tem validade. A partir de amanhã, já tem uma validade para a questão do afastamento de saúde. A partir de amanhã, já tem validade da questão do salário do pescador. Então, nós temos que fazer o seguinte, se organizar e evitar esse dano maior, que não vai ter correção se for aprovado. A questão das pensões, que é a parte mais sensível dessa mudança prevista no sistema da Previdência Social, ela representa apenas 25% das contas da Previdência. Então, não é justificativa, o Cirino, Boturão e Pacílio. É infantil isso. Na verdade, o governo foi irresponsável na gastança nesses 4 anos e agora vai buscar no caixa sadio, porque é um caixa sadio, porque o trabalhador paga compulsoriamente e o empresário também paga. E desse dinheiro, sempre afirmam que a Previdência é deficitária. Não é. Ela é superavitária. Acontece que
os programas sociais saem desse caixa. Nada contra Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Porém, tem que ter uma outra fonte, que não apenas a Previdência Social. E quem sofre realmente é o trabalhador. Essa questão de tentar prejudicar a pensionista no falecimento do aposentado ou do trabalhador ainda na ativa é um dos maiores crimes que a população brasileira não pode permitir. É verdade, é infantil, absolutamente infantil esse tipo de argumentação, olha, porque tem velhinho casando com mocinha. Eu acho que a Previdência tem todos os elementos para saber, na hora de passar a pensão, analisar as condições e acabou. Isso é infantil, isso é uma balela. Bom, só para mudar um pouquinho de assunto rapidamente, 3 minutinhos para a gente fechar o programa. Heraldo acompanhou aí a construção da Câmara Municipal de Santos, no prédio novo, né? Ainda pode se chamar de prédio novo, ali no Castelinho. E se fez o projeto, se fez a obra, enfim, não é, Pacílio? Se construiu uma bonita Câmara, né? O funcional, enfim, não é, o Serino. E, de repente, se esqueceu de um pequeno detalhe, não é? O tal do arquivo morto. E aí, por causa desse arquivo morto, a Câmara já vem gastando aí cerca de 167, 170 mil reais por ano. Gastou isso em 2014. Desde que o Castelinho foi inaugurado, quase 470 mil reais foram gastos, Heraldo, para se manter lá o arquivo morto. Pô, gasta-se quantos milhões gastaram ali? 20 milhões para fazer a Câmara? Foi isso, não? Ou estou exagerando aqui? Não, está exagerando. Foi 12. 12 milhões? 12 Foram milhões? 12. Então eu exagerei, vamos corrigir. 12 milhões para se fazer a Câmara nova, né? Isso. Mas 12 milhões é dinheiro, né? Não é brincadeira. Não, esqueceram do Esqueceram arquivo da morto. história, né? Esqueceram da história. É um bem absurdo. lembrado. Esqueceram da história. Quer dizer, o Sarney queria queimar os processos do seu trabalho. Ninguém quer saber do passado para analisar o passado e pensar no futuro. Eu acho que nós temos que cobrar a responsabilidade do presidente à época, de quem fez o projeto, e está aí o Ministério Público que poderia verificar o porquê que não foi incluído, né, naquela suntuosidade lá no Castelinho, o nome até já diz, o porquê que não foi incluído um departamento lá para guardar a história, uma coisa tão elementar. A alegação é que não havia espaço, não é, naquele conjunto edificado e, por isso, a municipalidade continua pagando aí a alocação de outros espaços para armazenar, vamos dizer assim, o material que se produz na Câmara. Agora, é preciso pensar também, doutor Pacílio, em tempos de processos digitais, uma forma também de amenizar isso, porque produz-se uma montoeira de papel todos os anos que realmente vai ser difícil armazenar tudo. Alguma coisa pode ser, sim, digitalizada e, com isso, não se perde a história que é produzida nas cidades. Muito bem, e com isso vamos fechando aqui, né? Só uma curiosidade para fechar, né? Afinal de contas, o projeto foi bonito, foi um projeto realizado, demorou muito para a Câmara ser inaugurada, 12 milhões, como diz o Heraldo, diz aqui o Pacílio, não é brincadeira, né? Esqueceram da história, como diz o nosso Pacílio. Everandinho Cirino, obrigado pela presença, até uma outra conosco. Muito obrigado. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Portuária, obrigado ao Heraldo também, participação sempre importante do Pacílio também com a gente, a Ione, e você sabe que nós estamos sempre juntos de segunda a sexta, a partir da 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite. Final de semana, a gente se encontra aos sábados, 3 da tarde, e no domingo, numa outra edição do painel, às 5 da tarde. Obrigado, hein?